Meu nome é Thiago Pires, eu sou psicólogo, sou pedagogo e eu vou falar hoje sobre a crítica que Merleau-Ponty faz sobre o racionalismo e o empirismo, em que ele critica baseado no que Descartes começa. Ele fala sobre René Descartes no livro Fenomenologia da Percepção. Merleau-Ponty acusa que todo o intelectualismo, né, que é assim que eles chamam o racionalismo, nesse livro, pelo menos, na Fenomenologia, criou um paradigma, uma forma como a gente olha o mundo, em que a gente rechaça os nossos sentidos. Quando eu digo sentidos, eu digo a visão, eu digo o tato, o paladar, e a gente pensa que tudo isso é enganoso, né? Todos esses sentidos eles estão enganando a gente. Enquanto a única coisa que a gente pode acreditar sobre a realidade é a nossa racionalidade. Independentemente, 2 mais 2 vai sempre ser 4, em qualquer situação, né? Essa seria a lógica do Descartes, que nega totalmente os sentidos. E ele dá o exemplo da cera. Imagina um favo de cera, né? E ele tem uma consistência, ele tem um cheiro, tem toda uma forma de ser ali. E quando a gente pega essa cera e aproxima ela do fogo, o que acontece aquela cera, ela vai derreter e ela vai mudar totalmente de forma. Ela vai mudar de textura, de cheiro, de densidade. E na nossa mente, a gente sabe que ainda é a mesma cera. Enquanto para os nossos sentidos, aquilo está totalmente transformado, já não é mais a mesma coisa. E esse é o argumento que Descartes usa para dizer que os nossos sentidos são enganosos e a gente não pode acreditar neles. E aí, a partir dessa crença, vem o empirismo, e o intelectualismo. E aí, no caso do empirismo, seria a gente ver o ser humano como um organismo, um punhado de sistemas e de carne organizado de uma certa maneira, que funciona no mundo por causa de receptores elétricos, químicos, e tudo isso é uma forma puramente organísmica de funcionar e acaba sendo um pouco determinístico, porque a gente responde como essa estrutura de carne que funciona a partir da organização das nossas células, do nosso cérebro. E aí essa é um dos fundamentos da neurociência também, hoje em dia, que a gente vai analisar uma criança pelo o equilíbrio hormonal dela, a constituição cerebral dela, e não como seres sociais, culturais. Então, essa é a forma de observar empirista, né? Como esse organismo que funciona dessa forma sistemática. E o intelectualismo, por outro lado, ele vai ignorar totalmente o corpo. Então, ele vai dizer que nós somos seres que a gente só conhece o mundo a partir do intelecto, a partir do nosso pensamento, a partir das nossas estruturas cerebrais. Então a gente ignora totalmente o corpo nessa equação e só pensa no intelectual. E aí essa é uma das formas que muito influencia também a escola. A gente coloca a criança organizada em estruturas e a gente tenta neutralizar ao máximo o corpo e todos os sentidos ali, e simplesmente orientar pelo intelecto, pelo conhecimento, para nutrir aquela criança da forma como a gente deseja. E Merleau-Ponty ele vai dizer, olha, isso tá tudo errado que a gente está fazendo. Porque a única forma que a gente consegue observar o mundo e ter um contato com o mundo é a partir dos sentidos. Então, aquela frase famosa de Descartes, penso, logo existo, ela está totalmente equivocada. Eu penso porque eu existo e por isso eu penso. A gente não nasce no mundo pensando. Para a gente começar a pensar, para a gente começar a fazer qualquer raciocínio do mundo, a gente precisa primeiro vivenciar o mundo. A gente tem que ouvir o que estão dizendo, a gente tem que ver as situações que estão ocorrendo. Então, nós somos seres no mundo em relação com os outros seres. Se não existissem outros seres humanos que se comunicam, que falam, que interagem comigo, eu jamais conseguiria desenvolver o pensamento ou o racionalismo. Então, o que ele está ignorando e o que baseia a nossa ciência atual, né, a neurociência, que baseia a forma que a gente vê o mundo, que a gente lida com as escolas hoje em dia, por exemplo, é essa, ignorando totalmente os sentidos e ignorando totalmente a relação
que a gente estabelece entre a criança e o professor, né, e o adulto. Então, a princípio, né, eu vou começar introduzindo isso, né, que eu acabei de falar, que nós somos seres relacionais e que o contato que a gente estabelece com o mundo é a partir dos sentidos. E nos próximos vídeos eu vou aprofundar sobre alguns conceitos do Merleau-Ponty, em seguida sobre outros autores como Mollenhauer, Tony Saev, e a gente vai trazendo isso de uma forma lúcida, né, também falando sobre a sala de aula, falando sobre a abordagem que a gente tem. E se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, por favor. Curte, comenta, manda para alguém que é interessante e, por favor, também pode estabelecer críticas e eu estou totalmente aberto para o que você tem a comentar, né, sobre esse conteúdo que eu estou trazendo agora, essa experiência que eu estou fazendo, porque na minha experiência eu não encontrei muito conteúdo sobre isso no YouTube, na internet, então eu estou querendo trazer isso de uma forma compreensível, né, que seja acessível para o público que tem interesse e não só para quem é especificamente da fenomenologia, quem já domina, né, esses conteúdos. Então, obrigado por assistir.